Meu bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimento especial a quem está nos acompanhando aqui na Câmara de Vereadores, também através da TV Câmara, das redes sociais. Bom dia a todos, então. Queria primeiro, antes de trazer meus assuntos aqui, lhe parabenizar, presidente, por trazer aqui essa questão do acompanhamento, a questão de como trabalhou com excelência essa casa entre servidores e vereadores, que foi muito importante. O primeiro dos assuntos que eu trago aqui nesta manhã é a questão de um protesto que vai ter no próximo sábado, vai sair ali do Imigrante. E antes de adentrar nesse assunto, gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com a organização deste ato, apenas amigos me procuraram e pedissem para que eu ajudasse na divulgação, e é o que eu estou fazendo nesse momento, trazendo aqui a vocês. Peço à TV Câmara que mostre na TV Câmara este cartaz. Então, teremos nesse sábado, às 8 horas da manhã, e o grande objetivo é a questão do preço da gasolina, preço abusivo da gasolina. Pelo que me passaram, esse grupo que está à frente e que está trabalhando essa questão, que não tem um líder, não tem uma relação política, mas sim diversos consumidores criaram um grupo de WhatsApp para se ajudar na questão de verificação de menores preços na cidade, para se ajudar nas informações. E, devido ao constante aumento, resolveram, então, se manifestar e estarão fazendo esse protesto no próximo sábado, dia 21. Então, gostaria de externar aqui, de dizer que estou aqui falando porque a causa é nobre, a causa é boa e todos estão sofrendo com essa questão dos altos valores do combustível. Queria fazer aqui uma pequena fala aqui sobre o PROCON, que ele significa, na sua essência, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí eu fico me perguntando, né? Tempo atrás, quando a gasolina estava a um preço mais barato, que estava melhor para os consumidores, eles foram lá e fizeram um grande movimento para que se aumentassem o valor dos combustíveis nos postos de gasolina. E esse grupo que está fazendo esse protesto no próximo sábado, me relatou que foram inúmeras, até mesmo milhares de ligações ao PROCON, tentativas de conversa, pedido de ajuda, e o PROCON nada fez e ainda mais disse a eles que nada poderia fazer, deu outros contatos. Aí eu fico me perguntando para que serve o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, se ele não olha o consumidor, mas sim apenas aos proprietários, né? Então, só deixar esse desabafo também por parte do PROCON e dizer que a gente está aí, acho justo, e por isso a gente está trazendo aqui, externando e convidando a comunidade caxiense para o próximo sábado estarem ali no Monumento ao Imigrante às 8 horas da manhã, que terá esse protesto, então, quanto aos altos preços dos combustíveis. Sua parte, vereador Tomé. Só para corroborar a questão de preços, né? Eu acho que nós temos que estar muito atento ao aumento da energia elétrica também, né? Que está sendo abusiva, 22% aqui para o nosso estado. Eu acho que não dá para engolir essas questões assim, sem friamente. Fazem tantos movimentos, mas essa questão também agora desse aumento abusivo, que eu acho que é abusivo, né? Eu acho também que deve ser encaixado nesse movimento também de protesto. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Tomé. E eu concordo plenamente, né? Nos últimos tempos tivemos aí aumentos que dobraram, triplicaram. A gente nem sabe mais a cota em percentual dos aumentos, que provavelmente dentro de um ano e meio, chega até a 100% de aumento, né? Mas esse em específico, a questão dos combustíveis, que é uma luta justa e que é um protesto que ele vai ao bolso de todas as pessoas, seja dos proprietários de veículo, seja quem utiliza o transporte, pois o combustível todos têm que utilizar e todos são afetados. Sua parte, vereador Rafael. Vereador Daneluz, o senhor está fazendo um chamamento para a comunidade de Caxias, né, e de toda a região. Esse é um momento importante e um dia que tem que ficar histórico na nossa cidade, né, porque todo mundo reclama nas redes sociais, reclama na imprensa, mas esse é o dia de se concretizar uma luta de todo cidadão.
de todo cidadão, desde a criança que vai para a escola até o idoso que precisa, né, do transporte coletivo para fazer as suas consultas, porque é como o senhor falou, impacta todo cidadão, né? O feirante, todo médico que vai para o seu escritório, enfim, nós temos que estar presente nesse dia, sábado, dia 21, às 8 horas, em frente ao Monumento Imigrante, rechaçar, né, esse cartel que tem de postos de combustível em Caxias, porque como é que um posto de combustível em específico pode fazer um valor quase 60, 70 centavos a menos e os outros se tabelarem por eles mesmos? É um cartel, tá? Para não dizer que é uma máfia organizada, né? Porque já está beirando R$5 o preço do combustível. Rede de posto de combustível que ali em Forqueta custa R$ 4,20, em Farroupilha, aliás, que em Caxias ali custa R$ 4,70, em Farroupilha custa R$ 4,20, é o mesmo posto de combustível. É só atravessar a praça de pedágio. O que tem de diferente de 3 quilômetros de diferença? Então, a população tem que se fazer presente nesse momento e parabéns pela sua postura em pontuar que a atuação do PROCON, que é ineficiente neste momento. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael. E o senhor tem toda a razão no que se diz respeito à operação de preços, porque se vai a outros municípios que a logística é muito mais difícil, mais longe do que a nossa aqui de Caxias do Sul e os valores muito menores, né? Então, alguma coisa tem de errada e, com certeza, essas pessoas estão com toda a razão. Seu à parte, vereador Luiz. Vereador Ricardo, obrigado pela parte, mas muito importante a sua pontuação. Eu me perguntava dias atrás, a população caxiense deve ter acompanhado, num dia para o outro, havia uma oscilação de preços, tinha alguns postos, passou a 3,75, não se ouviu nada da imprensa, nem nada do governo que tenha abaixado, aumentado. De repente, parece que jogaram um balde de água fria e todo mundo seguiu no mesmo patamar. Vejam bem, a semana passada estive em Passo Fundo, o combustível em alguns postos mais barato que aqui, e lá em Passo Fundo. Então, se o órgão público não esclarece para a comunidade, não se ouve falar nada dos governantes, o que está acontecendo, a quem a população vai recorrer? A quem? Impacta muito mais que isso, vereador Rafael, porque todo e qualquer alimento que vai para a mesa do cidadão compacta em cima, começa desde lá atrás, desde o trator agrícola, enfim, nas lavouras, para a produção do alimento, impacta num todo, e no final quem paga sempre é o consumidor, aquela classe mais pobre que vai fazer seu rancho, vai estourar em cima do rancho no final de tudo, e o governo não está nem aí, os órgãos públicos que no mínimo devem levar uma explicação para a comunidade. O senhor está dizendo que está muito além, então a quem devemos recorrer? E assim, muito oportuna, enfim, o assunto que o senhor levou para a tribuna hoje. Obrigado. Muito obrigado, colega Velocino Ex. Sua parte, vereador Bandeira. Vereador Dona Luz, obrigado pela parte. Um assunto interessante, e que bom que um vereador traz essa tribuna um assunto desse, porque realmente o combustível é caríssimo e não dá mais para a gente facilitar e andar. Nós estávamos falando com o vereador Adilo aqui agora, tem que começar a pensar, deixar o carro em casa e andar da tomada, porque realmente é muito caro, que nem eu faço 40 km para vir, mais 40 para voltar, são 80 km só no meu trajeto, fora essa andança por aí, você também, né? Então, e vejo também que os nossos caminhoneiros que sofrem, nossos caminhoneiros, inclusive aqueles particulares que estão ali, muitas vezes com os caminhões parados, novos colegas, porque eles não conseguem andar por causa do diesel muito caro. Então, é interessante sim fazer essa manifestação e, para concluir, parabenizar a sua explanação aí, mas para concluir, quero dizer que daqui a pouco não vai nem chegar lá essa nossa manifestação, mas que é interessante e que acredito que não irá baixar disso aí. Eles não vão nem escutar, porque a gente sabe que é assim, mas é bom a gente falar e fazer essa manifestação aqui, esse protesto. Obrigado, vereador Andrews. Obrigado, vereador Bandeira. Mas eu penso que, dependendo das organizações, de como se for organizado, acho que pode-se chegar a resultado, sim, a partir de ações como esta, inclusive que se chegue a atingir, de fato, com várias ações que podem ser desenvolvidas, e quanto mais a comunidade estiver unida, e quanto mais a comunidade estiver compacta nas decisões, com certeza o resultado.
poderá ser maior. Meu líder, por favor, uma declaração de líder. Declaração de líder Na da bancada do sequência, PDT, senhor presidente. Segue a Declaração de tribuna, líder da vereador. bancada do PDT. Sequência, segue com a uma palavra declaração de líder. Posteriormente, uma declaração de líder da bancada do PR, senhor Daniel presidente. Senhor presidente, então, sigo aqui. O assunto, na verdade, que eu tinha preparado é esse que eu vou falar a partir de agora, mas achei muito importante, muito oportuno trazer essa questão das manifestações dos altos preços dos combustíveis. Agradeço também a nossa assessoria por trazer aqui o material. Então, agora entro em outro assunto. Um segundo. Sim, Paula, de imediato. Com o WhatsApp? Tu tens esse material com o WhatsApp? Sim, temos. Nos manda. Nós ajudamos a divulgar. Com certeza. Muito obrigado. Então, agora eu entro na parte mais que foi debatida também ontem, que vem sido tratado muito nos últimos tempos nessa casa, que é a questão do turismo, né? Eu acho que é muito importante o debate, é muito importante essa questão dos vereadores se envolverem nesse assunto tão nobre. A gente percebe que não é somente Caxias do Sul que não tratava do assunto turismo, mas diversos outros municípios que estão enxergando essas oportunidades e que estão podendo trabalhar. Eu trago aqui primeiro uma indicação que ontem, quando o vereador Périco falou da questão do site da prefeitura, infelizmente naquele momento eu não estava aqui na casa. Então eu gostaria de trazer que foi feita uma indicação por este vereador no dia 1º de março deste ano, indicação número 270 de 2018, que solicita à Secretaria Municipal de Turismo a inclusão de informações turísticas no site da prefeitura. Então, vou ler aqui a breve fala. O vereador que presente subscreve, observadas as normas regimentais, solicita ao Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo, a inclusão de informações turísticas no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Então, esse é um assunto que já tínhamos trazido e que, infelizmente, ainda não foi resolvido, ainda não está ali. Isso demonstra o descaso que a administração está tendo com essa questão do turismo. Tomara que tenha um grande plano e que logo ali na frente a gente possa ver que isso seja ampliado, que seja melhorado, mas até o momento temos essa questão. E também, no mesmo momento, fizemos uma outra indicação para que o plano diretor fosse colocado também de volta ao site da prefeitura. Porque por mais que esteja sendo renovado o plano, que estejam sendo feitas várias coisas, o que está até o momento é aquele que tinha, então não deveria ter saído do site do município. Passado isso, então, continuo no tema do turismo, qual agradeço, presidente, por ter me dado a oportunidade de representar essa casa no Fórum de Estudos Turísticos de Gramado. Aconteceu na semana passada, dias 12 a 14 de abril, quinta, sexta e sábado, e eu estive durante esses 3 dias praticamente hibernado lá nesse evento, fiquei por todo o tempo lá, porque foi muito interessante e muito proveitoso. Só alguns dados que eu gostaria de colocar para os colegas vereadores aqui. Foi um evento a nível internacional, tivemos aqui a participação de Portugal, através da professora doutora Cláudia Nunes Henriques, da Universidade do Algarve. Tivemos também de Portugal Nuno Souza Pinto, que é vice-presidente de operações e produções do Rock in Rio, Lisboa, Madrid, Las Vegas e Rio de Janeiro. Tivemos também de fora do país o chileno, professor Dr. Pablo, da Universidade Austral do Chile. Tivemos uma participação de 17 estados brasileiros nesse grande evento aqui na nossa vizinha cidade de Gramado. E foi muito proveitoso, senhor presidente, foram diversos assuntos que nos permitiram ter uma visão para fora da janela, uma visão global de como estão as coisas do turismo, pude me atualizar em muitas questões. Também frisar que a realização desse evento foi de forma muito coletiva e que é o que está faltando aqui, é o que a gente está sentindo falta aqui em Caxias do Sul, até mesmo na nossa Festa Nacional da Uva, não temos a logomarca da Prefeitura, da Secretaria do Turismo. E neste evento, que é a primeira edição, que é um evento novo, que vem a Gramado, ele tinha a organização do Sinditur,
Também a presença muito ativa da Universidade de Caxias do Sul, que esteve lá como uma das organizadoras, Prefeitura de Gramado, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, FAMURS e diversos outros que eu procurei trazer só os primeiros da lista ali. Então foi um trabalho muito coletivo e é assim que tem que ser e que tragamos isso para Caxias do Sul também. Pude ter algumas noções também de como estão funcionando as questões de planejamento turístico na Europa, onde existe um grande planejamento da União Europeia, que é aquilo que está mais acima de tudo. Após isso, cada país que faz parte também tem o seu planejamento de cada país. E muito importante também o planejamento nas comunidades, que a comunidade local, que em Caxias, por exemplo, nós temos muito dessas questões, muitas particularidades, também tem um planejamento e tem todo o incentivo dos governos ali na questão local, porque é dali que parte de dentro para fora as questões de atrativos e de qualidade do turismo. Então, além dessa questão de planejamento, se planeja como fazer a execução desse planejamento, porque muitas vezes a gente vê, principalmente aqui no Brasil, um monstruoso de um planejamento e não sabe como, quando e de que forma vai ser executado. E também eles frisam muito a questão de como será feito o investimento, formas de recursos, da onde virão, para de fato que isso seja concretizado. Além disso, planejamentos longos de 10, 20 anos e também planejamentos de 2 a 3 anos para ir melhorando a questão desse grande planejamento e executando as questões. Então, eu trouxe aqui de forma bem resumida, bem breve, depois vamos aprofundar em alguns assuntos. E eu trouxe algumas coisas aqui que poderiam melhorar em Caxias do Sul. Nos integrarmos mais com a região Serra Gaúcha, um planejamento a longo prazo, aí, que seja mínimo 10, 20 anos, que não se interrompa a cada administração, isso é muito importante. Cada 4 anos parece que se interrompe um ciclo e começa outro, e no Ministério Brasileiro é muito pior, porque aí em questão de 1 ano e pouco, diversos ministros já passaram e que não dão autonomia para aquele corpo qualificado de servidores que tem lá. Planejamentos menores, como falei anteriormente, de 2 a 3 anos, para que possam se concretizar as ações, estar sempre atualizando o grande plano. E o investimento nas comunidades locais, acho que seria muito importante aqui para a nossa Caxias do Sul. Eu não falo num tom de crítica nesse assunto específico, a questão da administração, mas sim como uma reflexão, como nós olharmos a forma como os outros fazem e como de fato funciona. Dizer que temos muito a aprender, e que só se construirmos de forma coletiva, nós vamos conseguir avançar, principalmente nessa questão do turismo, porque o turismo, ele além da questão propriamente da sua área, ele contempla diversas outras áreas de infraestrutura, de limpeza, de locomoção, então tudo está relacionado a essa questão. Eu tenho outro assunto que também foi tratado lá, que eu gostaria de tratar, mas eu acho que o tempo é pouco. Então, eu vi que o Adiló queria uma parte, então vou lhe conceder, e esse assunto aqui eu vou deixar para trazer depois, porque merece um tempo maior. Obrigado pela parte, vereador Dani Luz. Esse tema que Vossa Excelência traz, nós estamos muito preocupados. Ontem já tivemos a oportunidade de tocar nesse assunto e dizer o seguinte: o governo municipal se preocupou em publicar um decreto restringindo a participação em eventos particulares. Podia ter gastado esse tempo melhor, fazendo algum planejamento e divulgando alguns eventos, em parceria com os outros municípios. Otávio Rocha, aqui em Flores da Cunha, tem muito mais eventos do que o município de Caxias do Sul, distrito de Otávio Rocha. Nós não podemos continuar desse jeito. Não é criticar por criticar, mas até hoje, 1 ano e 3 meses, quase 4 meses, a Secretaria de Turismo não justifica a despesa que tem com o CC, com as pessoas que estão lá, porque não mostrou nada, a não ser desmanchar aquilo que as administrações anteriores haviam feito. Não tem um planejamento e não tem uma divulgação de turismo. O site ontem é a prova real, nada. 0. Não pode continuar assim, né? Por favor. Então, lhe cumprimento e que bom que mais vereadores, que a gente possa tratar desse assunto. Quem sabe a gente consiga despertar o interesse no Executivo. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Adiló.
e concordo plenamente. Ontem eu estava muito atento à sua fala aqui, fez uma bela reflexão enquanto região. E nós temos que nos associar para o bem, não importa se sejam empresas privadas, empresas públicas. Eu acho que o trabalho melhor é o trabalho coletivo, que é isso que está faltando aqui. Mas vamos enxergar para frente, vamos torcer e ajudar também, nos colocar inteira disposição. Para encerrar, senhor presidente, para dizer também que nós estamos à inteira disposição de quem quer que seja, porque os assuntos são muito mais importantes que a questão política, como muitas vezes estão sendo tratadas. Então, estamos aí à inteira disposição e torcemos e queremos que a nossa cidade vá adiante. Muito obrigado.